Boa noite. Hoje é dia 2 de março de 2026. Começamos mais um Darsha. Eu me chamo Pravarri e o tema desse Darsha é reatividade e padrões. Fazer uma leitura antes de começar a pergunta, tá? São três. Hoje eu não venho perguntar como parar de reagir. Venho perguntar quem em mim reage. Existe um milésimo de segundo entre o que acontece e o que eu faço com o que acontece. É nesse espaço invisível que eu me perco ou me encontro. Quando alguém discorda de mim, não é só uma opinião diferente que aparece. É uma memória antiga de exclusão, é um medo sussurrando: você não é o suficiente. E antes que eu perceba, minha respiração encurta, meu peito aperta, minha voz interna se defende ou se cala. Porque é tão difícil ficar nesse ponto, nesse lugar nu, onde eu poderia apenas sentir sem atacar, sem me retrair, sem desistir de mim. Se eu sei que tenho dons, por que duvido quando o outro duvida? Se eu sei que posso servir, porque a escassez me visita como se fosse destino. Que pacto invisível é esse entre amor, rejeição e valor? Hoje eu não quero queimar o medo, quero olhar para ele, sem que ele me governe. Quero descobrir se a minha reatividade é defesa ou um pedido profundo de reconhecimento. E talvez a pergunta não seja como parar de reagir, mas sim quem eu sou quando não estou me defendendo, quem eu sou quando não estou tentando provar nada, quem eu sou no espaço entre a respiração que trava e a que se rende. Que esse encontro revele não um erro a ser corrigido, mas um padrão a ser iluminado, que eu tenha coragem de permanecer no ponto exato onde tudo parece que vai se perder e descobrir que é ali que tudo pode nascer. Primeira pergunta: como reconhecer e atravessar o milésimo de segundo entre o gatilho e a reação sem a presença e sem abandonar a mim mesmo, especialmente quando a raiva, a rejeição ou a frustração tocam minhas inseguranças? Gratidão para Varre. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você para trazer essas coisas maravilhosas e lindas que você sempre traz. Muito obrigado. É uma bênção muito grande, é uma oferenda. Eu recebo como uma oferta e eu me sinto muito honrado e muito feliz pela oportunidade que a gente tem de estar realizando um encontro tão bonito e tão profundo, falando de coisas bonitas e profundas, enquanto as pessoas estão aí nas suas vidas fazendo, sei lá, sabe-se Deus o quê. Então eu acho muito bonito e muito importante, e você vê, né, o tanto de gente que tem questões urgentes e ansiedades e as coisas do mundo atropelando, mas quantas pessoas se dispõem a estar presentes e ao menos escutar a resposta às suas perguntas, né? Então, quantas pessoas realmente querem mudanças e quantas pessoas realmente querem mudar? Nós sabemos que o desenvolvimento ele pode ser lento ou rápido, mas lento ou rápido, ele precisa querer existir. Então é necessário existir um estado de urgência, indignação, ira divina, para que algo se movimente. Quando você coloca a pergunta sobre o gatilho, sobre o que vai ser disparado, o que não vai, e etc., né? O gatilho e a reação, é muito fácil a gente querer apertar o gatilho quando não é para nós mesmos, né? Quando é para fora, para o outro. Novamente, parafraseando Homer Simpson, para que as pessoas ouçam, né? Nosso querido amigo Homer Simpson, né? Se a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser.
Então a gente precisa aprender com as coisas da vida, com as acontecências e com os movimentos, até mesmo para que a gente possa compreender através da nossa própria compreensão, a compreensão das orações que estávamos fazendo agora há pouco, para as guerras, para todos os movimentos, né? Onde as fronteiras existentes existem para justamente separar. Então é um movimento de separação. E o movimento de separação existe. E ele existe não somente e unicamente na nossa mente, nas fronteiras, enfim, em todos os lugares o movimento de separação ele existe, inclusive na nossa percepção pessoal do que somos e ao que pertencemos, para onde vamos, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, o que precisamos fazer aqui é um caminhar que a gente se encontre conosco mesmos, para que a gente reconheça em nós essa própria verdade, para que esta caminhada verdadeira em nós seja absoluta, a ponto de que transformemos-nos não somente nossas consciências, a nós mesmos, as nossas atitudes, mas nossa família, nosso trabalho, nossa comunidade, nossa rua, nossa igreja, nossa congregação, o que quer que seja, tudo aquilo que está junto conosco. Então, se eu me deixo inundar por essa graça transborda. E esse é o movimento infinito do amor e da misericórdia divina por todos nós. É o transbordamento daquilo que é divino em nós. Porque não é isso que transborde em mim a graça, não é isso. A gente não tem que transbordar. Transbordar significa que algo em mim foi preenchido para que seja transbordado. É isso? Então, eu primeiro, eu comigo, para que eu possa transformar tudo ao meu redor. Saulo, como reconhecer e atravessar o milésimo de segundo? Como é que você sabe que é milésimo de segundo, né? Não é centésimo, não é décimo. Por que que é milésimo, né? Milésimo de segundo entre o gatilho e a reação. É porque a pessoa ela quer dar uma qualidade de que é tão pequeno. É como aquela pessoa que acha que está iluminada espiritualmente. Só falta uma coisinha. É só um detalhezinho. O detalhezinho, querida, é você. Essa coisinha que falta é você. É tudo aquilo que você acredita que é você. É só isso que falta para a iluminação espiritual. Você sair e ficar somente o que é. É só isso. Eu tô quase lá. Você tá quase lá no caminho do preenchimento do seu ego. É lá que nós estamos. Dentro da nossa pequenez, da consciência humana limitada, aonde nós acreditamos que estamos, é onde nós não estamos. Então vamos aqui trazer o nosso ego para o início da pergunta. Como reconhecer e atravessar o milésimo de segundo entre o gatilho e a reação? Vocês já ouviram falar em câmera lenta? Já, né? Vocês viram um filme, aí tem o Matrix, tem a câmera lenta, né? Mas o que que acontece entre um quadro e outro da nossa vida? Existe uma figura estática. É assim que se fazem uns filmes, se você não sabe. São vários slides, um seguido do outro, e se completa ali uma movimentaçãozinha pequena até com que se conclua uma cena, correto? Isso não é novidade para ninguém, talvez seja para alguma outra pessoa, mas sim, esse vídeo que você está vendo não é um vídeo, são inúmeras fotografias acontecendo em tempo real que dão a impressão da sua mente de eu estar me movimentando. Você não precisa ser médico para isso.
né? Não precisa. Para saber disso, não precisa. Os desenhos do Mickey eram feitos assim há décadas atrás, né? Era um desenho, um outro desenho, um outro desenho. Quando você estava na escola, possivelmente você também pegava e fazia um bonequinho no seu caderno e fazia assim, tic, 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 e ele mexia. O boneco está mexendo? Não. O que está se movendo? Eu estou movendo o espaço-tempo qual acredito que ele esteja, e ele se movimenta através da percepção que eu tenho com relação ao que é o tempo. Ora, se eu quero que ele se mova mais devagar, eu passo o desenho mais devagar. Se eu quero que ele se mova mais rápido, eu passo o desenho de forma com que ele se mova mais rápido. O boneco mudou? Não. O desenho mudou? Não. O dedo de quem vai passar o desenho mudou? Não. O que mudou é a percepção que temos com relação ao tempo. Ou seja, tempo é uma variável. Precisamos compreender isso para a gente continuar entrando aqui no gatilho, porque o gatilho é muito rápido. Então eu preciso compreender o que vem antes do gatilho, ok? Hoje estava levando as crianças para a escola. Aí contei história hoje lá, que um dia da caça, outro é do caçador. Outro dia eu falei com a Miki, eu que estava agarrado na estrada. Hoje era outra pessoa que estava agarrada, enfim. No meu caso foi um caminhão que me puxou, foi maravilhoso. Hoje, então, nosso amigo estava lá na estrada e a gente puxou. E a Caixa, minha filha mais velha, virou para mim e falou assim: Papai, eu cronometrei. Nós ficamos parados aqui por 13 minutos. 13 minutos é muito, papai? Eu falei com ela assim. Se você está muito apertada para ir no banheiro e tem alguém lá dentro, 13 minutos é muito ou é pouco? Ela falou, é muito, papai. Eu falei, é muito. E se você quer dormir mais um pouquinho porque você está com muito sono para ir para a escola, eu falo assim, filha, você vai dormir 13 minutos. É muito ou é pouco? Ela, ai, é muito pouquinho. Então, o que que acontece? O 13 não muda, o segundo não muda, o décimo não muda, eu não mudo, o relógio não muda, absolutamente nada muda. O que muda é a percepção que eu tenho com relação à variável tempo. Então, quando eu quero reconhecer e atravessar o milésimo de segundo entre o gatilho e a reação, sem perder a presença, significa que você já não está presente. Porque você não estava atento quando aquilo aconteceu que disparou em você a oportunidade de apertar o gatilho. Eu estou trazendo gatilho como arma. Eu sei que gatilho pode ser gatilho mental, gatilho sei lá o quê. Eu não estou nem para isso. Eu estou trazendo como arma. Que quando a gente atira, é para matar. Eu não sei de você. O dia que você puxar uma arma para mim, você tem que estar preparado. Porque se eu pegar essa arma de você. Não, Saulo, eu só estava brincando. Eu também. Quem está brincando? Quem quer alguma coisa? O que que nós temos que estar aqui espertas e prestando bastante atenção? Lembra da quantidade de quadro que eu estava trazendo para vocês que acontece entre um espaço de tempo e outro? Se você não está atento, se você não está presente, você perdeu todos esses quadros que demoravam milésimos, centésimos, décimos, o que quer que seja, mas você não estava presente e não conseguiu perceber a cena se movendo. Você acreditou que tudo estava parado, quando na realidade, quadro a quadro, todos os atores estavam se movendo. Você acredita ser coincidência. Você acredita ter percebido.
Enquanto você não estava olhando, tudo estava acontecendo ao mesmo tempo. Então, como que eu reconheço e atravesso o milésimo de segundo entre o gatilho e a reação, sem perder a presença e sem abandonar a mim mesma? Vamos lá. Estou no presente? Prestando atenção? Respirando? Atento? Mas isso é pouco. Isso é básico. Então vamos refazer o exercício. Você olhando para mim aqui, ou fazendo o que você está fazendo agora, seja ao vivo, seja na sua casa, depois em qualquer lugar, você pode estar me ouvindo no banheiro, não tem problema não. Não esquece de pegar o papel. Presta atenção numa coisa. Você está realmente aqui? Presta atenção nisso. Eu quero te convidar a experienciar isso que eu estou trazendo para você. Você consegue sentir isso que eu sei. E isso se chama presença. E olha a quantos mil quilômetros eu tô de você. Que campo búdico áureo é esse? Que show da Xuxa é esse? Que você consegue sentir a 2, 3 mil quilômetros de distância. Agora eu sei que quem tem um tiquinho de sensibilidade já está sentindo até o calor. Então você vê se existe algo entre eu e você nesse momento. Não existe. Assim é com tudo na sua vida. Se você estiver presente e se colocar presente, mesmo sabendo que está com a arma na mão para disparar, você está disparando conscientemente. Então, a gente precisa sair de um conceito de presença com P minúsculo para um conceito de presença com P maiúsculo. Presença com P minúsculo é: não, pode deixar, eu tô ligado, tô aqui, tô sabendo, tamo junto. É isso aí. Tô presente, tô aqui na minha meditação louca, tô presente para a presença com P maiúsculo, que a gente pode trazer como sinônimo comunhão, em uma comum união. Então, como que eu reconheço e atravesso o milésimo de segundo? Reconhecendo o espaço-tempo, percebendo a variável e compreendendo que tudo está se movendo em perfeita ordem, mesmo que eu não esteja percebendo.
Até o momento em que, no exercício da presença, você consiga identificar esses padrões e o que vem antes da reação. Aí vão falar que você está prevendo o futuro, ou que você é muito sensível, ou que você é uma médium, ou que você é sei lá o quê. Só que na realidade, pura e simplesmente você está atento a variações do campo. Suas antenas estão ligadas. Aí você pode dar o nome que você quiser. Vocês gostam, né, do magnetismo, né? Aí eu não falo, a gente só fica assim. Ai, 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 ai. Aí eu não consigo nem falar. Dependendo, né, nos retiros a gente fica. Ai, meu Deus. Vamos lá. Ok, e sem abandonar a mim mesma. Então, quando você está no estado de presença, é o estado que você está mais consciente de si, né? Então, como reconhecer e atravessar o milésimo de segundo entre o gatilho e a reação sem perder a presença e sem abandonar a mim mesmo. Presente? Não existe outra forma, mas tem que reconhecer esses padrões aí para que você faça o movimento correto. Senão você vai ficar dando volta. Vai ficar dando volta, não vai conseguir compreender, tudo vai ser uma coincidência, aí você vai na culpa, aí você vai falar, ai, eu de novo, ai, por que que isso acontece comigo? Ai, não sei o quê, pipipi, papapá. É assim, é assim. Eu e a Angélica, a gente já sabe. As coisas começam a se movimentar, aí coisas começam a acontecer. É assim. Hoje, de novo, quase bateram no meu carro 2 vezes hoje. É assim, é assim. Mas por que que é? É porque existe algo acontecendo. É assim. Só que a gente já sabe. A gente já sabe. Então, especialmente quando a raiva, a rejeição ou a frustração tocam as minhas inseguranças. Quando a raiva, ou seja, quando a criança em mim não consegue concordar com aquilo que eu estou fazendo, sentindo, pensando, etc. A rejeição, a criança em mim que não foi amada, que não foi aceita, que não foi ouvida. A frustração, a criança em mim que não ganhou aquilo que acreditava que merecia. Tocam minhas inseguranças. Então, é mais do que óbvio que se nós não olharmos para essa criança vai continuar acreditando que está sendo culpada de alguma coisa nesse processo, nesse movimento. Esse era o final da pergunta, né? Então, como reconhecer e atravessar o milésimo de segundo entre o gatilho e a reação sem perder a presença e sem abandonar a mim mesmo, especialmente quando a raiva, a rejeição ou a frustração tocam minhas inseguranças. Presença, unidade, encontrar em si o conforto necessário para seguir e saber que nada nem ninguém vai suprir o vazio existente. Ana, mandou aqui para mim. Sim, o momento é inconveniente e inadequado, viu, Ana? Tô brincando, não tem problema. Eu leio aqui para você, tá? Mas não é uma pergunta, eu só estou te respondendo porque você se sentiu um pouquinho, né, tendo falta de ar quando estava concentrada. Fica tranquila, você vai perder completamente seu ar em algum momento. Fique tranquilo, você vai perder. Fique tranquila, fique tranquila. Você tem uma certa sensibilidade e você aprende a lidar com essas questões, né? E é tranquilo. Basta respirar. Quando o ar falta, a gente respira. É isso que a gente faz,
né? E não fique com medo, porque a gente está sempre cercado de muitas boas intenções, né? E é isso. A gente se posiciona como um pilar de luz no mundo, independentemente de qualquer coisa. É só respirar. Uhum. Pergunta 2. Senão, daqui a pouco a Milena vai mandar mensagem aqui também. Eu vou ter que ler a mensagem dela. Manda a pergunta 2 para vai. Quando me sinto desvalorizada, desacreditada ou rejeitada, seja na família ou no profissional, isso me paralisa ou me enfraquece. Como transformar essa reatividade em firmeza amorosa para me posicionar sem agressividade nem submissão? Bom, primeiro a gente tem que compreender que na nossa vida nem tudo é do jeito que a gente quer. As coisas não vão acontecer da forma que a gente espera, porque isso é uma tentativa barata de controle. Vou trazer meu avô aqui de novo para vocês. O mundo é do jeito que ele é, não do jeito que a gente quer. Meu avô sempre trouxe isso. Ah, mas eu quero um mundo melhor, eu rezei pela paz no mundo, eu posso fazer minha realidade. Pode, pode. Me diz quantas pessoas que você conhece que faz isso de maneira honesta. Você tem uma pessoa e outras milhares tentando aprender como aquela pessoa fez aquilo. E normalmente aquela pessoa, ela está recebendo de todas aquelas outras para que tente ensinar como fazer aquilo. Então você conta no dedo quem são as pessoas e normalmente são figurinhas repetidas em todos os lugares que você vai. É na vida. É no mundo artístico, é no mundo espiritual, é no mundo dos esportes, é no mundo dos negócios. Não é assim? É no mundo da política. Você tem um e você tem vários querendo ser como aquele um e buscando ser como ele. Nunca a gente quer ser a gente, nunca a gente quer ser como a gente. Nunca a gente quer virar e falar assim: nossa, eu sou muito feliz em ser eu e eu queria me explorar ao máximo para eu ser eu mesmo sempre. Custe o que custar, doa quem doer. Olha que visão louca que nós temos. Eu vou seguir a fulana de tal, eu vou fazer tal coisa. Blá, blá, blá. E você? E você? Como é que você tá? Tudo certo? Então, quando me sinto desvalorizada, desacreditada ou rejeitada, seja na família ou no profissional, isso me paralisa ou me enfraquece. É óbvio. Se você não é aceita na sua própria família, se você não é aceita no seu meio profissional, se você é desvalorizada, se você é desacreditada, se você é rejeitada, primeiro, o que que você está fazendo aí até agora? É a primeira coisa. O que que você está fazendo aí até agora? Você sabe que não existe o sado ser um masoquista. Se você está nesta relação, você tem culpa nesse cartório. Você assinou esse contrato. A não ser que alguma coisa esteja te prendendo. É o único emprego do mundo. É o único marido do mundo. São os únicos amigos do mundo.
É a única família do mundo. Você não pode fazer nada diferente, você não pode conhecer ninguém diferente, você não pode estar em outro lugar, você não pode ir em um local onde existam pessoas que estejam falando coisas que você gostaria de falar, sobre assuntos que você gostaria de saber. Você não pode. Você está preso. Então a gente tem que compreender uma coisa aqui. Uma colher é uma ferramenta útil para quê? Para comer, para servir, não é isso? Uma colher é uma ferramenta útil para você remar um barco? Não. Você poderia até remar com uma mulher. Com uma mulher não, né? Com uma colher, né? Como uma mulher remando com uma colher. Vou dizer assim desse tipo. Você pode salvar sua vida remando com uma colher. Tudo bem, perfeito. Mas estou trazendo um sentido aqui para a gente não entrar muito nessa baboseira. A colher não seria a melhor ferramenta para a gente remar e fazer esse barco andar. Correto? Perfeito? Todo mundo? Beleza. Então eu vou fazer um manifesto sobre a inoperância da colher. O quanto que a colher é inútil nas nossas vidas. Pura e simplesmente porque eu estou colocando a colher para remar e não para fazer o trabalho dela, que é servir ou comer. Ok? Assim somos nós. Se nós estamos no lugar errado, se nós estamos na função errada, se nós estamos na relação errada, nós seremos como essa colher. Nós não iremos nos encaixar. Não adianta. Tem um ditado indiano que diz assim: eu posso colocar o terno em um bode que ele irá continuar sendo um bode. Não adianta. Então, se você é desvalorizada, desacreditada, rejeitada na família, no trabalho, que são os principais núcleos onde você deveria perpetuar, de certa forma, usufruir de certa forma, se resolver de certa forma, tentar ser feliz de certa forma. Se nesses lugares você não se encaixa, o que você está fazendo aí? É o exercício. Agora, obviamente, é uma questão. A gente poderia ir muito mais a fundo nessa questão. Sobre quem que você está querendo honrar na sua família, estando, honrando sua mãe, honrando seu pai, fazendo por isso, fazendo por aquilo, e o dinheiro, e o trabalho, e pererê. Mas eu não vou entrar em nenhum desses detalhes. Eu estou pura e simplesmente entrando no lugar aqui, o qual você já sabe que não dá mais para estar. E você está teimando em estar aí. Resolva-se. Imagina, você já acordar desacreditado, desvalorizado e rejeitado. Opa! Gostou desse zoom? Opa! Que vida é essa que você está querendo levar, minha filha? Que lugar é esse que você quer chegar? Não. Esteja num lugar onde você é valorizado, onde você é acreditada e onde você é respeitada e querida. E quista, né? Nesse sentido. Não, Saulo, você não sabe. É todo lugar que eu chego que isso acontece. Então a gente já sabe que o problema não são os lugares. Então a gente já sabe que talvez o desafio seja todas as pessoas do planeta, todas as pessoas da sua família,
Todos os empregos que você entra, todas as relações amorosas que você passa. Então, a gente precisa compreender que não adianta botar os melhores mantras no seu altar, não. Os melhores rezos, as melhores orações, as melhores intenções, se a energia ruim da sua casa é você, querido. Então a gente precisa entender que quando um ou mais tem uma percepção, eu preciso estar atento. Se dois ou mais têm a mesma percepção, eu preciso prestar um pouquinho mais de atenção. Se cinco ou mais têm essa mesma percepção, talvez um trabalho interior muito forte, muito profundo precisa ser realizado, tá bom? Porque quando me sinto desvalorizada, desacreditada e rejeitada, é um lugar estranho de se estar. Eu preciso ter muita atenção com relação a isso. Isso me paralisa ou me enfraquece? Fica tranquilo. Não só você, eu acredito que qualquer pessoa. Porque desvalorizar não é o mesmo de ter uma conversa, não é o mesmo de ter um entendimento, não é o mesmo de chamar para um embate. Não, não é. Desvalorizar é outra coisa. Desacreditar é outra coisa. É quando eu perco ali toda e qualquer argumentação. Nada do que eu digo é mais válido. E quando eu sou rejeitado, significa que eu não sou bem-vindo. Me diz o que que você vai fazer no lugar que você não é bem-vindo? Não, eu só vou ficar mais um pouquinho aqui porque eu tenho que honrar minha mãe ainda, meu pai, meu cachorro, meu papagaio, meu periquito, meu. Eu tenho que ficar só mais um pouco aqui. Você não tem que nada. Você entende isso, que você não tem que nada? Saulo, mas você está falando isso. Não, não só eu. Eu vim trazer a espada. Quem disse isso? Arnold Schwarzenegger que disse isso? Não, tá na Bíblia. Jesus que disse isso. Eu vim trazer a espada. Então a gente precisa entender como que funcionam as coisas direito para que a gente entenda. Ah, mas e a família, Saulo? Ah, mas e a família? Aí tava lá o povo lá na multidão, quem gosta da nossa Bíblia aí sabe do que eu tô falando. Eu não sei passagem nenhuma, eu não leio a Bíblia, eu não sei de nada disso. Eu só tô falando porque eu sei que tem. Aí tá lá a multidão dando tchauzinho pra Jesus. Ei, Jesus! Ei, Jesus! Aí Maria aparece. Ei, Jesus! Jesus é meu filho. Jesus fala assim: Não te conheço, mulher. Ai, onde está isso? Procura, você vai achar. Outra, está nos lugares aonde você não deveria estar. Nenhum profeta é bem-vindo na sua própria terra. Acorda, ovelha verde da família. Acorda, ovelha verde da família. Tá aí marcando ponto porque você quer. Como transformar essa reatividade em firmeza amorosa? Firmeza amorosa. Essa firmeza amorosa para me posicionar sem agressividade nem submissão. A sua reação não deve ser pelo medo. Tudo que vem pelo medo é medo. Tudo que você planta com a sementinha do medo é medo. Sua firmeza vai se tornar agressividade.
Não adianta. A sua voz vai se tornar uma espada, vai se tornar uma adaga. Não tenha dúvida. Porque o seu sentimento de fera ferida, de gato escaldado, vai fazer isso por você. Não adianta você não querer fazer isso, mas como que eu transformo essa reatividade em firmeza? É pura e simplesmente não ser uma pessoa reativa. É entender e compreender com o máximo de carinho por si mesmo que você não é mais bem-vindo ali. Ah, mas eu queria tanto ser amado. Ah, mas eu queria tanto ser aceito. Não, não só você. Todos nós queríamos ser amados e ser aceitos, porque é assim que funciona a psique humana. Todos nós queremos fazer parte. Todos nós queremos ser elegantes, bonitos, sinceros, charmosos, cheirosos, refrescantes. Todos nós gostaríamos. É por isso que vende corpo, dinheiro, sexo. São coisas básicas do ser humano. São coisas básicas, premissas básicas do ser humano. Todo ser humano quer ser feliz. Um quer correndo, um quer trabalhando, o outro quer andando de bicicleta, o outro quer meditando, o outro quer no carnaval, o outro quer. Cada um quer encontrar a felicidade à sua forma. Então, o que é inerente a qualquer ser humano é a busca pela completude, pela felicidade, pela ideia que a alegria traz, pelo bem-estar. E tudo isso é preenchido por questões básicas, que são isso mesmo, alimento, isso mesmo, isso, proteção, muito bem, vocês estão sabendo tudo. E segurança, muito bem, o que a gente sempre fala, né? Então, tudo isso está dentro da nossa piramidezinha invertida, que faz com que a gente fique em busca de validação. Quando na realidade, validação de quem que você está buscando? Papai da mamãe. Isso, do papai e da mamãe. Está buscando a validação do papai e da mamãe, porque foi uma menina boa, foi um menino bom, e agora você merece o seu abraço, né? E o seu muito bem. Assim. Só que você cresceu. O mundo rodou, as coisas aconteceram, e não existe como transformar a reatividade em firmeza amorosa. Porque a firmeza amorosa não nasce da reatividade. Ela não nasce de algo que vem através do medo. A firmeza amorosa nasce do amor. Muito bem. Nasce do amor, não do medo. Ou seja, para que você seja firme e se posicione, você precisa sedimentar o seu próprio eu, para que tenha base sustentacional para se posicionar. Porque senão, ó, caiu. Castelinho de carta, ó, caiu. Então, se conhecendo, se amando, se respeitando e tomando atitudes e decisões condizentes com essa sua postura. Ai, Saulo, sabe o que eu acho? Não, eu não sei o que você acha.
Ah, eu gostaria de. Não, você não gostaria de nada. Se você gostaria de alguma coisa, você estava vivendo dessa forma e não de outra forma. Eu queria me posicionar. Não, você não queria. Se você quisesse se posicionar, você teria se posicionado. Não, mas você não sabe o que eu passei. Não preciso saber. A questão não é sobre lá atrás, a questão é sobre agora. Lá atrás você não teve como fazer diferente, agora você já tem. Lá atrás ficou lá atrás. Me posicionar sem agressividade nem submissão. Não existe esta opção no amor. Agressividade e submissão. Não tem como coexistir. A pessoa ferida, ela ataca pelo medo. É por isso que você quer abandonar a agressividade e submissão. Isso é medo. Pega um cachorro que acabou de apanhar na rua. Gente, mas eu só peguei e fui levar para minha casa e ia dar uma comidinha, ele me mordeu. Ele não entendeu o que eu estou fazendo, ele entendeu muito bem. Ele entendeu tanto que ele te mordeu, porque ele não quer sentir o amor. Ou seja, respondendo a pergunta agora, que antes eu estou contando um monte de casos aqui, eu nem sei se vocês estão vendo, eu não estou respondendo pergunta nenhuma hoje, mas só para a gente chegar no final aqui e responder essa pergunta, né? Você não vai transformar essa reatividade em firmeza amorosa se você não estiver disposta a ser, a dar e a receber amor. Mas como eu faço isso? Aí já é demais, né? Se abrindo para a vida. Não existe outra forma. Se abrindo para a vida. Se abrindo para receber o que é seu. Não existe outra forma. Ou você abre os braços e dá aquele abraço e junta coração com coração, ou você vai ser aquele tipo de pessoa que só abraça assim, ó. Sabe? Aquele, sabe? Dá. É, né? Ou você perde o medo e vai ser feliz, ou vai viver eternamente no medo. Satsangs recomendados. Tutum, 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 tchan. Vamos de intento, poder contido antes de cada expressão da ação. Eu só falo esses porque são os únicos que eu lembro, são tantos. Aí eu só falo os mesmos. E eu queria colocar de novo aí na vida das pessoas a confusão entre o conforto e o propósito. Porque tem tudo a ver sobre plantar essas duas sementinhas, a sementinha do medo, a sementinha do amor, né? É importante a gente saber, né, sobre isso. Ai, tô cansado.
Vou parar de responder. Vou responder em 2 minutos a próxima questão. Se reconheço meus dons e minha capacidade de servir, que padrão interno me mantém em escassez ou desvalorização financeira? E como alinhar serviço, merecimento e prosperidade sem perder a integridade espiritual? Me dá 6 números para que eu possa jogar amanhã lá na Mega Sena, sei lá como é que chama esse negócio. Hoje eu vi uma coisa curiosa, eu nunca tinha visto na minha vida. Eu achava que era ilegal, até eu lembrar que eu tô aqui num lugar onde coisas ilegais podem acontecer e ninguém vai ficar sabendo, né? A não ser que eu conte para vocês. Hoje eu vi uma banca de jogo do bicho e eu achei assim tão estranho. Eu falei, gente, existe uma banca de jogo do bicho mesmo e tinha um banner com o número dos bichos e tal. E aquela coisa toda com a foto dos bichos. Eu falei assim, gente, uma tenda montada com cadeira, com mesa, com banner. E logo à frente, assim, tipo, tinha polícia, tinha não sei o quê. E eu fiquei assim, esse negócio não é ilegal? Não é? Eu fiquei pensando assim, falei, gente, eu não posso falar certas coisas porque senão, assim, em algum momento esses vídeos meu vazam para algum lugar e vão falar assim, é xenofobia, é não sei o quê, sei lá o que que é, mas assim, será que aqui pode tudo mesmo? Eu não sei, porque eu vejo umas coisas dessa e curiosamente eu fico achando que sim, sabe? É muito interessante. Por que que eu tô falando isso, né? Vocês sabem, né? Por que que eu tô falando isso? Que a pessoa quer os números da Mega Sena, quer os números do jogo do bicho, mas vai ter que assistir ainda um discurso sobre prosperidade. Por quê? Porque aqui a gente ainda coloca prosperidade como dinheiro. Dinheiro é uma das manifestações da prosperidade. Nossa, fulano é próspero. É, eu não sei se é só uma história comum a todos, mas tinha uma história infantil que era o Tisto, o menino do dedo verde. Eu nem lembro da história, mas eu lembro que talvez deve ser algo parecido com o toque de Midas, que tudo que ele toca vira ouro, né? Mas imagine você se a natureza não é próspera. Imagine você se a natureza não é próspera. Imagine você, né? Com todos os seus adornos, com as suas roupas de sair floridas, vermelhas, com as suas plumas, com suas penas, com as suas escamas. Então você percebe que o belo é uma das representações da prosperidade. O que é bom, o que é belo, o que é bonito, agradável, são representações da prosperidade. E aí, nós acreditamos, porque a gente não tem pena bonita, a gente não tem flor no cabelo, a gente não tem escama colorida. Aí, qual que é a forma da gente ter isso? Porque a gente não tem, a gente não reconhece em si a beleza da luz que somos. A gente tem que buscar fora aquela pluma, fora aquela pena, fora aquela escama, para que a gente possa colocar em nós, nos adornarmos, para que nós fiquemos o máximo possível parecido com a contemplação natural do que é a prosperidade, que é a natureza, né? Você vê lá, a Mônica tem o mesmo.
O mesmo agrado que eu dos psitacídeos, né? Eu amo os psitacídeos. Os papagaios, as ararinhas, os lórias, as calopsitas, né? Os bichinhos todos, os periquitinhos. Eu amo também. E é por isso que a Mônica passa bastante blush na bochecha dela, pra ela ficar com a bochecha igual a da calopsita dela, assim, bem vermelhinha, assim. Por quê? Porque é belo, porque é natural, porque é bonito. Eu, por exemplo, botei meu penacho de calopsita aqui atrás. Pronto, tá aqui meu penachinho de calopsita. A gente quer copiar porque nós não nos sentimos parte do que é natural. A gente ficou branco demais, a gente ficou fraco demais. A gente precisa movimentar de maneira artificial, alimentar de maneira artificial. Antes não, antes a gente tinha a cor do pecado, porque era o sol batendo no lombo. A gente tinha o corpo perfeito, porque o corpo perfeito era o corpo que nos fazia caminhar e pegar nosso próprio alimento e todas essas coisas. A gente não tinha tanto problema de saúde, porque nós plantávamos e comíamos nosso próprio alimento, a gente sabia de onde vinham as coisas, né? Então, se eu reconheço os meus dons e a minha capacidade de servir, que padrão interno me mantém em escassez? Se eu reconheço o meu dom, significa que eu sei que eu possuo algo próspero, ok? Então, eu reconheço algo em mim que existe, que é próspero, ou eu sei que tenho o dom porque as pessoas reconhecem em mim algo que tem como próspero. Você vê que o dom não está ligado ao dom de qualquer outra coisa que não seja uma coisa bonita e boa e bela. O dom. Ah, eu tenho o dom de cuspir. Não. O dom que eu tenho é o dom da música, é o dom da dança, é o dom das artes de maneira geral, é o dom da beleza, é algo que é bonito, que é reconhecido, né? Se eu reconheço que tenho isso, que isso vem em mim, e a minha capacidade de colocar isso para o próximo, ou seja, a minha capacidade de serviço, qual padrão me mantém em escassez ou desvalorização? Desvalorização a gente já falou aqui atrás. Nós já falamos sobre isso, eu não vou repetir. Mas escassez significa que você não reconhece a sua capacidade de servir. Você vê, a natureza tem o suficiente para aquele necessário. A semente está guardada na terra até o momento em que a água cai. Ponto. A água não caiu, a semente continua sendo semente. Se não cair a quantidade correta de água, aquela semente não vai virar uma muda. Ela vai continuar sendo semente porque ela vai falar assim: não vai cair o suficiente. Eu não vou me esforçar em ser uma muda. Eu vou esperar cair uma próxima chuva para isso." A gente vê isso aqui na prática, na flor. Do nada brotaram não sei quantas mudas de açaí de um lugar que a gente nem sabia que tinha. Devia estar embaixo da terra há mais de ano. E presta atenção.
sendo irrigado todos os dias, só brotou com a água da chuva. Sendo irrigado todos os dias, só brotou com a água da chuva. Isso é presença. Se o padrão em mim é a escassez, veja bem, não é sobre ter ou não ter, assim como prosperidade não é dinheiro. Você pode ter dinheiro e ser escasso, ter a mentalidade escassa, ter o pensamento escasso. Inclusive, nesse discurso eu falo sobre isso e abro o leque nesse discurso aí sobre essas questões. Não é sobre dinheiro, é sobre mentalidade, é sobre posicionamento. Quando você não é capaz de romper, você vai continuar dando voltas até com que em algum momento algo se rompa. Então, se você vai realizar uma ação e algo aparece para te parar, realize, cumpra. Quem sabe ali não é a tua quebra de padrão. Não vou entrar em detalhes como que padrão interno mantém, porque talvez entre em algum ponto de psicanálise. E até mesmo sem saber, eu sei que existem três padrões que poderiam ser colocados aqui, três ou quatro, mas que eu não faço a menor ideia disso, porque eu não sou professor disso. Mas existem, eu não vou ficar perdendo meu tempo para ficar me conectando a isso. Tá bom, padrão, tô brincando, não vou trazer, não precisa. É brincadeira. Mas eu acho que a gente entra num assunto que não faz muito sentido para nós aqui, que não é muito o que a gente está fazendo aqui, de entrar em que padrão interno mantém, mas o principal padrão realmente que nos manteria é a incapacidade de ver a beleza da vida agindo a todo momento, em todo lugar. E eu falaria veementemente para que você se tornasse uma pessoa grata antes de querer ser uma pessoa próspera. Antes de querer buscar a prosperidade, busque aceitação, gratidão, entendimento. Aí você vai ter o real entendimento do reconhecimento dos seus próprios dons e da sua capacidade de serviço. Seja grato pela vida, seja grato pela oportunidade. Aceite as questões da vida. Pare de lutar contra a vida. Porque se você tem o dom e reconhece a capacidade de servir, você sabe muito bem para quem você está servindo. Principalmente se você tem um dom. Como alinhar serviço, merecimento, prosperidade, sem perder integridade espiritual? Essa é fácil. Para a gente ter a manifestação da integridade é muito simples, eu falo sobre isso no livro. Mas basicamente a gente precisa trazer a integridade para o que eu chamo do selo de incorruptibilidade, que está muito bem explicadinho, detalhadinho. Quando vocês quiserem ler o livro, né, quando ele for lançado. Mas está ali.
a incorruptibilidade, o selo da incorruptibilidade, que traz a integridade, e a gente sabe que isso está conectado com três pilares básicos. Eu sinto, eu penso, eu ajo, eu manifesto. Então, integridade. Ah, mas essa é integridade espiritual, Saulo? É, porque você é um ser espiritual aqui no planeta. Você é um ser espiritual. Não adianta você achar que você é outra coisa. Você não é outra coisa. Você é um ser espiritual aqui no planeta. Tanto é que você está nesses paranauê loucos, você sabe disso. Então, integridade é sentir, pensar e agir em consonância com o Dharma, com o fluxo, com o rio da vida. Então, como que eu alinho meu serviço? Meu serviço tem que ter alinhamento com o meu pensamento, o meu sentimento e a minha ação. Como que eu alinho meu merecimento? Aquilo que eu acredito que mereço e aquilo que eu recebo precisa estar alinhado com o que eu penso, com o que eu sinto e da forma como eu ajo. Senão tem quebra. E a minha prosperidade? A minha prosperidade vai fluir através de mim de acordo com aquilo que eu sinto, o que eu penso e o que eu faço. Eu acredito nessa causa, eu sinto que essa causa, então eu vou agir por essa causa. Integridade. Aí eu vou trazer, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Não existe essas coisas, mas tanto para o bem quanto para o mal. Tem que ter integridade, senão você vai estar em sofrimento constante. Eu sinto que isso é o melhor. Eu tenho o entendimento de que isso é o melhor. Eu estou fazendo o meu melhor. É isso. Então, serviço, merecimento, prosperidade sem perder a integridade espiritual é o trabalho árduo da labuta, da presença, observando se eu estou condizente com aquilo que eu acredito, sinto e confio. Ponto. Final. Acabei.